Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Eu sou a Mora Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima para estudarmos novamente a Haftará, desta vez da Parashat Maaseh. Baruch Hashem. Peço vocês agora no início do vídeo, deixem um like, por favor. Sempre que assistirem um vídeo do nosso canal, deixe um like para incentivar o nosso trabalho e também deixe um comentário e faça o compartilhamento desta luz divina com outras pessoas que têm interesse de aprender sobre a Torá Sagrada. Que o Eterno abençoe vocês neste momento do compartilhamento, que assim venham mais brachot para a vida de vocês, iluminação sagrada do Eterno, entendimento de suas palavras, Baruch Hashem, elevação de vossas almas. Bendito seja o Eterno nosso Deus. Vamos estudar então uma Haftará referente a Parashat Hashavua Maaseh. Ela se encontra no capítulo 2 de Irmiyahu, a partir do versículo 4 e até o versículo 28. Vamos ler também o versículo 1 e 2 do capítulo 4 para completar a leitura. Vamos ler então o texto. Baruch Hashem. Ó casa de Jacob, e vós todas as famílias da casa de Israel, dai ouvido ao que diz o Eterno. Assim disse o Eterno: que injustiça viram em mim vossos pais para de mim terem se afastado e passarem a se dedicar a futilidades, tornando-se um povo fútil, porque não disseram: onde está o Eterno que nos fez subir da terra de Mitzrayim e nos conduziu pelo deserto, através de uma terra de ermos e de covas, de sequidão e de sombras da morte, que ninguém antes atravessou e onde homem algum ousou se estabelecer? A uma terra de campos férteis e de vinhas carregadas vos trouxe, para que vos deliciasses com seus frutos e com todo o seu bem. Mas logo ao chegar, impurificastes minha terra e minha herança, compuscastes com abominações os sacerdotes, não se preocuparam em perguntar: onde está o Eterno? E os responsáveis pela manutenção da Torá, os Sanhedrim, não me souberam reconhecer. Também os pastores, reis, contra mim se rebelaram, e os profetas, em nome de Baal, pronunciaram palavras falsas, profecias falsas, apoiando-se naqueles a que ninguém pode socorrer. Por isso, contenderei convosco, e com vossos filhos e com vossas filhas, diz o Eterno. Percorrei as ilhas dos Quititas, que são os romanos, e observai os mensageiros, enviai a Quedar, Arábia, e atentai a buscar perceber de algo semelhante, jamais veio a ocorrer. Trocou alguma nação os deuses, embora falsos, por outros? Entretanto, o meu povo trocou sua glória por coisas sem valor. Que se pasmem os céus ante tanto desatino. E perceberam que tempestades e destruição serão sua consequência, diz o Eterno, porque 2 erros terríveis cometeu o meu povo: abandonaram a fonte das águas vivas, e preferiram cavar cisternas que, cheias de fissuras, não conseguem reter as águas. Acaso Israel é um servo, ou um escravo nascido de uma serva? Por que então se tornou uma presa? Contra ele, jovens leões, reis, levantaram suas vozes e rugiram, e transformaram em desolação sua terra. Suas cidades queimaram e fizeram ficar desertas. Até os filhos de Nof, Mênfis e Tarpânias, Dafnis, quebrar-te-ão a cabeça. Acaso não percebes que tudo isto acontece por teres renunciado ao Eterno teu Deus? Quando ele te guiava pelo caminho? Que tens a ganhar seguindo pelo caminho do Egito para beberes águas do Shihor, do Nilo? Ou o caminho da Síria para beberes as águas do rio Eufrates? Tua iniquidade provocará teu castigo, e tua rebeldia te trará repreensão. Percebe que somente mal e amargura te advirão por teres abandonado o Eterno teu Deus, e por não temeres. Proclama o Eterno Elohim Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot. Quando eu quebrava teu jugo e rompia as correntes que te prendiam, dizias: não mais transgredirei, mas sobre toda a colina alta e sobre toda a árvore frondosa deitastes uma prostituta. De uma videira escolhida busquei ramos, e uma semente perfeita escolhi para te plantar. Como, pois, te transformastes em uma vide degenerada e estranhas a mim? Mesmo que procures com nitro e sabão,
em grande quantidade apagar de ti essa mancha, tua iniquidade continuará a ser visível perante mim, diz o Eterno teu Deus. Como podes afirmar, não me impurifiquei e não tenho venerado a Balaíns? Vê o caminho que deixastes marcado no vale e reconheces o que tens feito. Comporta-te como uma dromedária nova que se prende a um caminho e dele não se aparta. E como uma jumenta silvestre acostumada ao deserto, que com paixão sorve o vento que vem do ermo. Quem a poderá impedir de ir para lá voltar? O que a buscarem não precisarão de se fatigar, pois no mês em que terminar sua gestação, por certo a encontrarão. Guarda teu pé de seguir descalço e tua garganta da sede. Mas tu disseste, não há esperança de que eu venha a mudar, porque me apaixonei por estranhos e hei de segui-los. Tal como a vergonha que se sente o ladrão a ser descoberto, assim se envergonharam os atos da casa de Israel. Seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes de Baal e seus falsos profetas. Eles dizem à madeira de seu ídolo, tu és meu pai, e à pedra da estátua que fizeram, tu nos geraste. Para mim, entretanto, voltaram suas costas, e não o rosto. Porém, no tempo de sua tribulação dirão, ergue-te e concede-nos tua salvação. Mas onde estão os deuses que para ti fizeste? Que eles te ergam e te salvem no tempo da tua tribulação. Pois teus deuses, ó Yehudá, são tão numerosos quanto tuas cidades. Se te arrependeres, ó Israel, voltarás para mim, diz o Eterno. Se renunciares às tuas abominações e as removeres da minha presença, não mais serás um errante. Se jurares assim como o Eterno vive, com sinceridade, justiça e retidão, então, através de Israel, serão por ele benditas e glorificadas todas as nações. Baruch Hashem, que dura é esta palavra que veio do Eterno para nós. Na Parashat Masei, nós vemos ali as 42 paradas do povo, cada parada com uma lição, com uma maneira de nos limparmos, de fazermos a Teshuvá. Eu deixei para vocês o vídeo que eu fiz o ano passado com esta explicação bem detalhada de cada passagem, de cada parada do povo, das 42 paradas. Este movimento de saída de Mitzrayim para ir até Israel, para a terra de Israel, é o movimento espiritual da Teshuvá. É a saída da casa de servidão, é a saída do jugo de Faraó, é a saída do reino da Clipá para o reino da redenção, da luz, da casa sagrada onde seria construída para Deus, da terra santa, onde o Eterno que nos alimentaria, onde o Eterno nos resgataria, levaria as nossas almas que estavam mergulhadas na escuridão, na sujeira do pecado. Então o Eterno está aqui falando que Israel, nessa profecia, neste momento da história, e até o momento de hoje, isso é vivo, a palavra do Eterno é viva, isso a gente pode ver com os nossos olhos acontecendo hoje. Estavam envolvidos com a futilidade da vida. O que é futilidade? Futilidade é algo que dali você não vai tirar a vitalidade, ou seja, ali não tem raiz de vida, mas de morte. Algo que vai desviar do que realmente é importante, algo que vai tirar a nossa atenção, ou seja, é o trabalho do Satã. Onde o Satã opera? Ele opera nas futilidades, ele opera nos desvios, ele opera em tirar o foco da vida, em desconectar a raiz da alma da pessoa da direção da vida. Porque o Satã e a Sitra Ahra vai trabalhar no sentido de se manterem vivos. Para isso, eles precisam trazer a vitalidade do Eterno que existe em cada ser humano, que contém a alma divina, para delas se alimentar. Ele precisa desviar a pessoa do chá, da santidade, para que a pessoa esteja no local de impureza, onde habita a Sitra Ahra, para que a Sitra Ahra se alimente da luz, se alimente da energia vital de Deus.
E o movimento da Techuvá é exatamente sair, fazer a caminhada de volta para o local de santidade. Assim como Israel saiu do Mitzrayim, porque Israel havia vindo para Mitzrayim no tempo que Yosef era rei de Mitzrayim. Israel, que é Yaakov, ele entrou em Mitzrayim, ele veio para Mitzrayim com sua família, 70 almas. Não é assim? E agora o movimento na hora da libertação foi o contrário, é sair para Israel novamente. É subir, fazer a aliá, fazer essa elevação de consciência, de alma, deixar para trás as impurezas, as sujeiras, se limpar, se purificar no meio do caminho com estas paradas que estão sendo mostradas para nós nesta Parashat Maaseh que estamos a estudar nesta semana. Baruch Hashem. No versículo 13 aqui do capítulo 2, olha a fala do Eterno. Porque 2 erros terríveis cometeu o meu povo. Abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e preferiram a cavar cisternas que são cheias de fissuras e não conseguem reter a água. O Eterno está sentindo, a gente vê a expressão de dor na fala do Eterno. Eles me abandonaram, o sentido de compreendermos que o primeiro passo para conseguirmos o movimento da Techuvá é termos essa compaixão pela luz do Eterno. Né? Foi o que a gente viu no vídeo que eu fiz da aula de hebraico. A gente precisa entender o mal que estamos fazendo a nós mesmos. E o que é esse nós mesmos? É a alma divina, é a parte do tetragrama que se encontra dentro de nós. É dito que o homem ele foi criado, né? Todas as coisas foram criadas ali no Bereshit com a fala do Eterno. O Eterno dizia, e haja isso, e haja aquilo, e haja... Mas na hora de colocar a alma no corpo do ser humano, como é que o Eterno agiu? Ele não apenas disse e haja, ele soprou, ele tirou de dentro dele o fôlego, o ruach, parte do ser, do âmago do próprio Deus está dentro do ser humano. Por isso que o ser humano carrega, é preso, né, nesta corda, nessa yeridá, nessa junção com a luz do Eterno. O ser humano tem essa ligação muito profunda com a divindade. E a Techuvá é restaurar esta conexão. Por quê? Porque não que esta corda ela seja rompida literalmente hoje em dia pelo fato que não temos o templo sagrado. Hoje nós estamos carregando a divindade para a sujeira, mas ela é enfraquecida, né? E para podermos reatar esses laços que temos que compreender que tem que ser laços de amor com o Eterno, laços de temor, de amor. Estes dois movimentos de sentimento têm que nascer, têm que brotar de nós. Amor pela divindade, um amor sincero, um amor de compaixão, de não querer mais maltratar, de não querer mais sujar, de não querer mais desonrá-lo. Então, não abandonar a fonte de água viva, porque isso não tem lógica. Se eu tenho acesso a uma fonte que jorra água para mim, a água fresca, que é chamada água viva, é a água fresca. Por que eu vou deixar de tomar dessa água limpa, fresca, que está saindo para mim, que está jorrando para mim, virar as costas e cavar o chão para procurar lama para beber? Sujeira, não é verdade? Aqui também tem água, mas é uma água rota, uma água impura, uma água suja, uma água que se mistura à terra, que está enlamaçada, que está suja, podre. Isso denota inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual? Biná. Nós temos que ativar a nossa Sefirat Biná. A inteligência, a compreensão, o entendimento da sabedoria de Deus. Não adianta a gente ter acesso à sabedoria, tipo, eu entendi, a Torá é a palavra de Deus, está aqui comigo, tem na minha casa, está na minha estante, está debaixo do meu braço. Eu leio até, eu olho aqui. Não adianta você ter o acesso à fonte e não tomar da água, e não se nutrir com ela, e não
revestir o seu âmago dela, não viver por ela, não viver dela. Não adianta você ter a fonte de água pura, viva, virar as costas e cavar o chão. E se sujar na clipar e procurar na mistura do bem e do mal, comida, bebida, alimento de lama, de sujeira, como porcos, se refugando no chão, na luz da sujeira. O povo do Eterno está a fazer isso, deixando a fonte de água viva e se misturando na sujeira. O estudo desta parashat vai nos trazer a importância de fazermos a techuvá. Não é à toa, porque estamos próximos, a datas que são importantíssimas no calendário judaico, onde saem energias de julgamento, onde o norte está a derramar seu caldeirão fervente sobre nós, caso nós estivermos com a nossa vida em impureza, voltados para a idolatria, voltados para a sujeira da mistura. Afaste-se de pessoas que é metade limpo, metade sujo. Onde você vê lugares que os frequentadores estão a praticar metade Torá, metade cristianismo, não se junte a eles, não aprenda com eles e não participe desta panela, mistura, dessa sujeira. Porque o julgamento contra Israel, vou ser sincero para vocês aqui, Israel não é como os das nações, não. Os das nações são julgados pelo Eterno? São. Os das nações terão seus corpos destruídos? Terão. Os das nações têm um mundo vindouro de sofrimento para passar? Terão. Mas Israel não vai esperar, não. Israel vai sofrer agora mesmo. O sofrimento e o julgamento para Israel é agora. Israel passa pelo sofrimento em vida física. Israel não espera para ser punido no mundo vindouro, não. Israel é consertado agora e o conserto vem debaixo da chibata. Acorda. Você está a me ouvir porque você é Israel. Este canal aqui não vai vir muita gente mesmo, não. Porque o trabalho aqui é para os filhos de Israel. Não é para as nações. As pessoas das nações e aqueles que são também Israel, mas estão tão envolvidas nas suas lamas, nas suas sujeiras, não estarão aqui para escutar Torá, nem concerto, nem techuvá, porque, infelizmente, se deixaram levar e serão cortados na raiz, como o povo aqui da profecia foi cortado, destruído, queimado, levado cativo para a Babilônia. Que o Eterno permaneça em nossa mente a trazer o esclarecimento de todas essas questões, de que futilidades não nos levarão à vida, mas à morte. As cisternas não nos trarão alimento perfeito, mas sim a fonte de água viva, que é a Torá sagrada, pura, sem mistura, sem lama, sem sujeira. No versículo 27, o Eterno fala que os idólatras estão a clamar a madeira e também a pedra. A madeira que eles clamam e chamam de pai está relacionado ao mundo vegetal. E mais embaixo, o Eterno vai dizer que eles chamam a pedra, dizendo que a pedra que gerou, vão clamar a estátua de pedra e dizer: você me gerou, pedra. Eles estão num estado rebaixado. A alma já rebaixou a níveis do vegetal e da pedra, que é o mineral. Já desceram a pior do que animais. Apesar de que ele continua falando aqui, que parecem também jumentas. Uma jumenta que vai para o deserto parir lá no deserto, que foge. O que o Eterno está dizendo aqui? Está dizendo que a consciência de Israel está rebaixando-se a mundos inferiores. Porque nós estamos encarnados no Medaber, no ser humano, naquele que tem a fala, aquele que tem o discernimento, aquele que tem capacidade de fazer a escolha entre o bem e o mal. Mas essas pessoas chegaram a um ponto que elas já desceram para o vegetal, para o animal e para a pedra, para o mineral. Estão estáticos. Como é que se comporta
um animal? Um animal, ele se comporta conforme os seus instintos. A gente vê os animais, eles são deitados, a cabeça está na mesma altura do tronco. Ou seja, o pensamento está de acordo com seus desejos. O desejo do coração é que vai mandar nessa pessoa. Os instintos, né, a vontade de comer, a vontade de ter prazer, a vontade de dormir, é que vai ser o rei, que vai dominar o corpo dessa pessoa. Ela está num estado de animal, a alma dela está rebaixada ao nível de um animal, de uma jumenta. Outros aqui, piores, estão no nível de vegetais. O que são os vegetais? São vivos, até têm frutos, até têm folhas, até têm a vitalidade em si, conseguem até fazer um movimento. Se o movimento for demandado de um vento ou de alguém que os empurre, sozinhos não conseguem caminhar, não conseguem sair do lugar, não tem como se deslocar, como se movimentar por si só, não tem um desejo. É dito que cada ser aqui na Terra, eles estão conforme os desejos deles. O desejo do vegetal é menor do que o desejo do animal. O desejo do animal é menor que o desejo do ser humano. O desejo da pedra ainda é menor do que o do vegetal. Estão cancelados, ou seja, no sentido de estarem estagnados, parados, sem ação, levados pelo vento, não conseguem agir por si só, seus corpos estão presos ao chão, estão presos na fisicalidade, são totalmente prisioneiros da terra. E as pedras? As pedras ainda estão no estado pior do que os vegetais, porque os vegetais, mesmo eles estando estáticos, mas pelo menos ainda conseguem produzir algo. E a pedra nada produz, dela nada sai. É uma frieza completa. Estão mortos. Temos que começar a compreender que precisamos levantar deste estado de frieza, de morte espiritual, de estagnação, de prisão, de aprisionamento à fisicalidade, desse comportamento animal, deste comportamento de instinto, de vício. Temos que nos levantar, nos erguer, começar a caminhada da Techuvá. É necessário entrarmos nas jornadas do deserto, as 42 jornadas. Por favor, assistam o vídeo. Eu estou lá falando exatamente quais são cada uma delas e dando explicações acerca delas. Também deixei o material no Beit Midrash, ali no nosso grupo do Telegram. Peço a vocês que façam uso dos materiais que deixo para vocês e assistam os vídeos. Todos os vídeos que deixo para vocês aqui no canal. Por quê? Porque como Irmiarro foi usado pelo Eterno para falar, hoje nós temos acesso a estas palavras e podemos nos transformar. É necessário que escutemos, é necessário que façamos leituras, é necessário que façamos uso de tudo que o ser humano, o Medaber, tem capacidade para podermos então nos levantar. Não podemos ser como os animais, os vegetais e os minerais. Temos que ser como os seres humanos são, conscientes, dotados de capacidade intelectual para estudarmos, ativarmos a Biná, porque através da consciência de Biná, do entendimento da Torá, da aprendizagem da Torá, da consciência de que o Eterno existe, é nosso Deus e precisamos nos alimentar dele. Através desta consciência que nós só adquirimos através do estudo, não aprendemos do Eterno do nada. Precisamos ouvir as palavras do Eterno que são ditas por seus servos. Utilizem as capacidades humanas para que nós possamos nos comportar como reais filhos de Deus, seres humanos criados à semelhança dele, onde ele assoprou em nossas narinas do seu Ruach. Temos responsabilidade muito maior do que os reinos animais, vegetais e minerais. Nós temos capacidade de escolha, nós temos 2 pernas que podem nos levar a caminhos de vida. Nós temos 2 mãos que podem fazer ações que vão trazer a luz de Deus para a terra. As ações que praticamos conforme a vontade do Eterno, as mitzvot, elas que revelam neste mundo a luz de Deus,
Geralmente, quando vamos fazer uma mitzvah, abençoamos o Eterno primeiro. Quando nós dizemos, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que aquele que nos deu os mandamentos, que nos santifica. Os mandamentos de Deus nos santifica. É os mandamentos de Deus que vão trazer santidade. E não apenas a questão da separação do bem e do mal, mas algo ainda mais profundo. Por quê? Porque a é o contrato de relação íntima de Deus com seu povo. É o contrato de casamento de Israel com o Eterno. É a Ketubá. E quando um Yehudi se casa, o que ele diz para sua esposa, sua noiva? Você está consagrada a mim. Você agora é consagrada a mim. É uma maneira de expressar como uma kedushá, como uma santidade, uma consagração. O casamento é uma consagração. Quando eu digo que aquela mitzvah está trazendo essa consagração, eu estou firmando o pacto de casamento com Deus. É o tempo todo que você vai falar com tua boca. Por isso que você usa a boca para falar as brachot. Porque o fôlego, o ruach que foi assoprado dentro da tua narina, é o que te faz falar, é o que te dá voz, é o que te faz trazer para a fisicalidade a consagração de tua vida, de teu ser, de tua alma com teu Deus, com teu marido. O Eterno detesta quem consagra suas vidas à idolatria chamada Baal. Por quê? Porque Baal é chamado marido também. Isso é uma traição, porque o nosso marido é Deus, é Hashem. Quando nós consagramos nossa vida às futilidades, quando nós dedicamos nossas ações a coisas fúteis, profanas do dia a dia, quando nos envolvemos com bobagens, com palavras fúteis de brincadeiras, piadas, vaidades, importar-se só com o exterior, né? Ficar envolvido o dia todo com trazer a sensação de bem-estar só para clipar noga para o corpo. Isto é uma traição ao Eterno. Isto é uma idolatria. Isso é uma consagração a Baal. Por isso o Eterno vai falar na boca de Irmiarro. Por isso o Eterno está permitindo que nós escutemos hoje essas palavras. Para que nós paremos com o adultério. Para que nós comecemos, então, a jornada de Techuvá. E se você já está nessa jornada, não desanime. Lembre-se, você não pode ser comparado a mula, uma besta, um jumento que fica pelo deserto. Você não pode ser comparado a uma planta estagnada, presa ao chão, à fisicalidade, sem movimento. Você não pode se deixar se transformar numa pedra, num ser frio, morto, que não gera vida, que não gera nada, que não se reproduz, que não trabalha para Hashem, que passa a vida por um castigo. Todas as pedras contêm almas em castigo. Todas as plantas contêm almas em castigo. Todos os animais contêm almas em castigo. Você precisa compreender que o que nós estamos vivendo aqui não é a realidade, isso é um sonho, um pesadelo. Você vai acordar. E quando você vai acordar, você vai entender que o tempo precioso que temos aqui, que não sabemos quanto é necessário ser utilizado para o serviço divino, para o tikkun, para o conserto, para Techuvá. Por quê? Porque a vida te espera do outro lado. A vida te espera no Olam Abá. E você precisa estar pronto e preparado para entrar lá. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui. Peço a vocês novamente, assistam o vídeo do ano passado. Bli Neder. Farei ainda essa semana também um vídeo sobre Parashat Matot, Parashat Masei, para completar os nossos estudos com ainda mais entendimentos, insights espirituais sobre os assuntos ali descritos nas Parashiot. Que o Eterno abençoe a todos. Fiquem com uma luz divina do Eterno, que ela traga para nós, nesta semana e todos os dias, ainda mais
força espiritual para que nós possamos enfrentar os nossos dias que são duros e difíceis, mas com uma grande esperança de vida eterna, alegria e felicidade. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulama.